E o Arsenal da Inglaterra pode ser mais um gigante europeu que pode estar preparando proposta milionária pelo jovem meio-campista Breno Bidon, atacante Yuri Alberto busca recuperar protagonismo no timão, mesmo vivendo incertezas sobre o seu futuro. E o paredão Hugo Souza falou sobre a importância desse período somente para trabalhos e também de recuperar o melhor condicionamento físico o quanto antes possível. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o paredão Hugo Souza. O Hugo falou sobre a importância de todos esses dias, semanas, na verdade, livres para trabalhos e também sobre a importância de recuperar o melhor condicionamento físico o quanto antes possível. O Corinthians está tendo um grande intervalo somente para trabalhos. Jogadores que, na verdade, também tiveram um intervalo para descansos, tiraram férias. A última vez que o Timão entrou em campo de forma oficial foi no dia 30 de maio, em vitória sobre o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, após aquele período férias para os jogadores que retornaram aos trabalhos no dia 25 de junho. E desde então, trabalhos fortes estão acontecendo no CT Dr. Joaquim Grava. O Hugo Souza falou sobre a importância desse período livre somente para trabalhos e sobre recuperar a condição física o quanto antes possível. Vamos para as palavras dele. O momento agora é disso mesmo. Tem que sair cansado todos os dias, tem que treinar, tem que recuperar o mais rápido possível a condição física. Temos nos empenhado ao máximo, feito bons treinos e conseguido alcançar os níveis físicos que precisamos. Temos conseguido implementar o que o professor Fernando Diniz quer. Estamos muito felizes por voltar e estar no nosso dia a dia de novo. Estava com saudade. O momento agora é de sangrar um pouco para que a gente volte o melhor possível. Então, Hugo Souza falou sobre a importância desse período de trabalhos e, claro, trabalhar forte, porque segundo semestre agora, compromissos importantíssimos. A minha opinião quanto a essas palavras do Hugo Souza é a seguinte: Hugo Souza, que teve todo aquele detalhe antes da paralisação, ele que todos estávamos aguardando que ele estaria na lista final do Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, acabou não indo, teve aquele período ali dele complicado de assimilar tudo, e eu particularmente considero o Hugo Souza totalmente recuperado disso, e ainda por cima um jogador que sabe que na próxima Copa, se ele seguir nesse ritmo, dificilmente ele não vai estar. Então, claro que o Hugo Souza tem que se lembrar que quando ele chegou ao Corinthians há 2 anos atrás, acabamos de completar 2 anos, ele estava totalmente sumido no futebol, fez um ótimo trabalho, vem fazendo um ótimo trabalho, teve uns momentos de oscilações que não pode acontecer, principalmente em decisões, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro não se permitem erros, então acredito que teremos um Hugo totalmente focado e recuperado e importantíssimo, como ele sempre foi no nosso elenco, e claro, está demonstrando aí total satisfação em poder voltar a trabalhar e absolutamente com todo esse tempo livre. E agora vamos falar sobre o atacante Yuri Alberto. O Yuri busca tentar recuperar o seu espaço de protagonista no ataque do Timão, enquanto absolutamente que vive incertezas sobre o seu futuro. O Yuri Alberto não terminou bem o primeiro semestre. O Yuri, que nos últimos anos ele terminou as temporadas como o maior artilheiro do Corinthians, inclusive no ano de 2024, ele terminou como o maior artilheiro do país e, infelizmente, no primeiro semestre desse ano, o Yuri Alberto não vem bem. Jogador que ficou 9 jogos sem marcar, quando marcou um gol no dia 14 de maio, na vitória diante do Barra pela Copa do Brasil, o Yuri Alberto acabou dando uma declaração que acabou deixando a maioria de nós, torcedores, insatisfeitos, como ele disse que o tempo dele no Corinthians acabou, que acabou o ciclo que ele estava buscando
novos ares. Muitas críticas e tudo mais, e o Yuri Alberto, enquanto a janela de transferências do futebol europeu estiver aberta, sabemos que existe a possibilidade dele sair. Claro, pelo que se fala dentro do Corinthians, não vão vender o Yuri Alberto por menos de 120 milhões dos 45% que o Timão tem dos direitos de jogador. Enquanto isso, o Yuri trabalha nessa intertemporada, trabalha forte para tentar recuperar o seu espaço de protagonista no ataque do Timão e absolutamente tentar reconquistar a Fiel depois das declarações. O Yuri, nessa temporada 2026, para ter uma ideia, ele tem 29 jogos, 6 gols marcados e 1 assistência. Números, infelizmente, muito abaixo do Yuri Alberto, que nós estávamos acostumados. Então, enquanto não se chega a nenhuma proposta que seja boa para ele e absolutamente satisfatória para o nosso Corinthians, o jogador trabalha forte com o apoio do treinador Fernando Diniz para tentar recuperar os seus bons momentos com a camisa do Timão. A minha opinião, quanto ao Yuri Alberto estar trabalhando forte para tentar recuperar o seu espaço de, principalmente, protagonista no ataque do Timão, é a seguinte. Vou ser muito sincero com vocês. Na época, quando o Yuri comentou que o ciclo dele havia se acabado, buscando novos ares, fiquei bastante chateado pelo fato do Yuri sempre ter recebido o nosso apoio. Mesmo nos momentos mais difíceis, a maioria de nós, torcedores, apoiamos o Yuri Alberto. Então, aquilo foi considerado pela maioria de nós como uma traição. Agora, uma coisa é fato. Enquanto o Yuri Alberto estiver no Corinthians, independentemente de qualquer coisa, o primeiro ponto que nós temos que pensar é no Corinthians. Torcer pelo Yuri Alberto é torcer pelo Corinthians. Eu quero que ele volte arrebentando de fazer gols. Eu quero que ele volte destruindo as defesas adversárias. Independente de qualquer coisa. É atleta do Corinthians. Para que o Yuri Alberto seja vendido bem, por valores satisfatórios ao Corinthians, ele tem que jogar bem. Então ele tem que voltar arrebentando nesse segundo semestre. E absolutamente que eu vou torcer muito para que isso aconteça. O Yuri tem qualidade. O Yuri é um jogador que, mesmo nos momentos difíceis, ele sempre demonstrou muita força de vontade dentro de campo. Como eu disse, vou torcer para que ele recupere o seu melhor futebol, volte a ser o protagonista, aquele protagonista do time do povo, que nós acabamos apelidando ele, o quanto antes, porque, como eu disse, primeiro de tudo, temos que pensar no Corinthians. O Yuri não estando bem é prejuízo para o Timão. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre possibilidade de proposta milionária. Tem informação que garante que o Arsenal da Inglaterra está preparando uma proposta milionária pelo jovem meio-campista Breno Bidon. Será que podemos já pensar na maior venda da história do Corinthians? Será que vai acontecer ainda esse ano? O Timão tem extrema necessidade de vender jogadores agora nesse segundo semestre. Situação financeira do clube caótica, Corinthians que está com pendências, por exemplo, com o elenco masculino, elenco feminino, direitos de imagem, salários dos últimos 2 meses acabou atrasando, e o Corinthians fechou os 4 primeiros meses do ano com um déficit aproximado de 170 milhões de reais. Então, vender jogadores é a saída que a diretoria trata para dar uma mínima equilibrada nas coisas. Uma gestão que não consegue, por exemplo, trazer grandes receitas. O maior acordo de patrocínio fechado foi também uma das maiores polêmicas, o acordo que fechou com a Fatal Fans, 22 milhões de reais por uma temporada. Então, se será preciso vender jogadores, absolutamente que temos alguns atletas que estão se destacando e estão na mira do futebol europeu. O André e, claro, o Breno Bidon. Há alguns dias atrás, eu informei a vocês que a Atalanta observa o Breno Bidon e pode estar preparando uma proposta, inclusive com a possível intenção do Bidon substituir o Ederson, ex-jogador do Corinthians, vendido pelo Atalanta ao Manchester United por quase 300 milhões de reais. E agora surgiu uma nova informação. Segundo a Rádio Craque Neto, o Arsenal da Inglaterra está observando o Breno Bidon. Acompanha já há muito tempo a evolução do jogador
e pode ver no Bidon como uma das opções para reforçar o meio de campo, destacando que alguns meses atrás o Breno Bidon já teve seu nome ligado ao Arsenal da Inglaterra, então dessa vez pode ser que as coisas esquentem, mas cabe destacar que por enquanto as informações não são de proposta, e sim que o Arsenal está observando e pode fazer uma proposta pelo Breno Bidon. E aí, absolutamente que eu particularmente me lembro da fala do Marcelo Paz assim que chegou, que esse ano o Corinthians iria fazer a maior venda da história. Será que dessa vez envolvendo o Arsenal, um dos clubes mais ricos da Europa, e o Breno Bidon, um dos jogadores mais valorizados do Corinthians, já podemos imaginar isso? Enfim, vamos aguardar e vamos ver se realmente alguma proposta chegará. A minha opinião quanto a essa informação que o Arsenal observa o Breno Bidon é a seguinte: não é a primeira vez que surge notícia que o Arsenal está de olho no Breno Bidon. No início da temporada isso já aconteceu. Na temporada passada também tivemos informações que o Barcelona, que o Real Madrid estavam de olho no Breno Bidon e acredito que ainda estão. E não somente essas equipes, eu acredito que o Bidon é acompanhado por grandes clubes do futebol europeu. E claro também, como surgiu nos últimos dias, a informação envolvendo a Atalanta. Uma coisa é fato, o Marcelo Paz garantiu que o Corinthians nesse ano faria a maior venda da sua história. Mas o Corinthians tem uma meta de venda de 150 milhões de reais, e isso me preocupa. Por quê? Porque hoje os clubes europeus não veem aquele Corinthians que no começo do ano tinha um discurso de não vender seus jogadores por valores muito abaixo das suas multas rescisórias. A multa rescisória do Bidon para o mercado internacional são praticamente 600 milhões de reais, 100 milhões de euros. E aí, por exemplo, um Arsenal da vida, eu particularmente, volto a dizer praticamente o que eu falei sobre o Atalanta. Não dá para negociar por menos de 170, 180 milhões de reais. Começar com 200 milhões. E ainda estaríamos falando já de menos da metade do valor da multa rescisória. Hoje, você pegar um jovem com o talento do Breno Bidon, é difícil você colocar preço. O Bidon pode ser vendido hoje, por exemplo, por 120 milhões de reais. O que eu acho que se chegar uma proposta dessa, o Corinthians acaba vendendo, e daqui 2 anos ele ser negociado por 400 milhões. O Ederson foi vendido por quase 300 milhões para o Manchester United. E o Bidon, sabemos que tem muita qualidade. É um jogador que ainda tem muito a evoluir. Se o Corinthians não tivesse tão apertado financeiramente, vejam os nossos rivais. Nossos rivais vendem zagueiros por 130, 140 milhões. Enquanto o Corinthians trabalha para vender atacante, meio-campista, ofensivo, por valores nesse nível. Então, para mim, sinceramente, por mais da tamanha necessidade financeira que tem, o Corinthians não pode trabalhar na pressa, como iam fazendo com o André no começo do ano, vendendo o jogador pela primeira proposta de 100 milhões que apareceu. Enfim, o Arsenal vai fazer proposta? Não sei. O Arsenal observa? Acredito que sim. E outros grandes clubes da Europa. Eu vou ser sincero com vocês, se o Bidon voltar bem nesse segundo semestre, o Arsenal vem com tudo, não somente o Arsenal e outros clubes da Europa. E é aí que a diretoria tem que saber trabalhar, para poder analisar, transformar os monitoramentos que estão sendo feitos em propostas, mas em propostas vantajosas. Então, pode acontecer a maior venda da história do Corinthians? Claro que pode acontecer, como o Marcelo Paz prometeu no início do ano, mas absolutamente que o Corinthians tem que saber negociar. Eu, sinceramente, hoje, mediante a tudo que acontece no clube, tendo a extrema necessidade de entrar de dinheiro, confesso a vocês que eu fico preocupado se realmente vão conseguir ter a tranquilidade de negociar para que as coisas sejam feitas da melhor maneira possível, pensando no timão. Então, volto a dizer, não somente o Arsenal, como outros clubes da Europa podem vir com tudo para tentar contratar o Bidon, para tentar contratar o André, para tentar contratar outras joias do Corinthians, mas hoje eu vejo mais eles vindo com tudo para tentar tirar proveito da fragilidade financeira do que o Corinthians, de repente, fazendo grandes negócios.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!